Nós dois somos convidados juntos, Mansur, para falar num evento da Abracam. Você foi convidado enquanto assessor da secretaria, mas na ocasião do convite. Na ocasião do painel já tinha acontecido toda a questão de você sair. Teve até uma questão interna lá deles me procurarem para saber se você iria comparecer. Era um evento da Abracam, Compliance Day, e eles queriam fazer um bloco sobre o iGaming. E muito interessante esse evento. O mais interessante, sabe o que é? O mais interessante é que no dia você quase não chega porque você foi para Brasília para atuar. Você já não era mais a pessoa do cargo, mas você foi e quando você chegou você falou, vou comunicar para vocês em primeira mão. Vai ser publicada hoje à tarde a agenda das portarias, porque era um trabalho, eu não estou mais lá, mas a minha equipe é a que está fazendo isso e você atuou. Já estando fora, tanto que você quase perde o painel. Você chegou em cima da hora do aeroporto para lá. O secretário executivo do Ministério da Fazenda me chamou para uma conversa. Nesse dia eu conheci o Regis e para tratar de um assunto, eu acho que era a tributação do apostador. Eu tenho quase certeza que era isso. Você chegou falando da agenda, que era muito necessária. Ia sair a agenda regulatória. Porque virou o ano e nós não tínhamos nada. E já era um março, já lá para março. E saiu no dia seguinte. Porque ele falou, vai sair amanhã na agenda regulatória, me autorizou a falar, se eu não falaria, mas eu fui chamado para falar da tributação do apostador. E foi muito legal, porque você sai de um lugar e depois alguém te consulta, né? E eu voltei lá e vi a equipe, fazia um tempo que eu não via. Foi muito. Eu gostei muito de viver esse momento em Brasília. Que bom. O problema é que... Ajuda a desmistificar até pra gente. Pra mim, especialmente. Eu gostava da cidade. Depois que você aprende a conviver lá, você gosta. Não tem trânsito, muita área arborizada. Assim, você começa a entender o funcionamento da cidade. Toda a dinâmica que é diferente, né? E outra coisa, que pra mim faz muita diferença. A quantidade de dias iluminados, céu azul. Pouquíssimos dias nublados, sabe? Isso mexe no meu humor. Eu já prefiro, então, não ir para Brasília. Tem um calor exagerado em determinados momentos. Tem, né? E uma falta e uma secura exagerada. Mas eu gostei de conviver em Brasília. Eu gostei da... Eu já prefiro o tempo nublado. Sabe, o Ale é londrino, mas a gente tem que saber que o Ale... Eu gosto do tempo nublado. Você sabe que todo lugar lá, você que tem um compromisso daqui a pouco, você não tem um lugar que você não chegue... Até o aeroporto, 15 minutos. É verdade. É muito fácil de transitar ali. Às vezes você está numa situação que aqui em São Paulo você ia falar, não vou. Eu estava numa reunião em algum lugar, distante relativamente do Ministério, o chefe de gabinete do ministro quer falar com você. Já estou subindo aí. Que na verdade seria subir os andares do prédio. Aí eu chamei um Uber, cheguei em 10 minutos. Ele não reclamou, assim, eu falei, o elevador... Peguei o elevador agora, também não menti para ele, nem perguntou onde eu estava, mas não chamou atenção. Imagina se aqui em São Paulo, você está em outro lugar, alguém te chama, vem aqui para cá agora. Você fala, não vou. 2 horas depois, você se importa de esperar 2 horas e meia. O pessoal, não, eu tô passando na ponte, não sei o quê, e você não tá lá. Mas é o que você fala para justificar o trânsito, porque dali pro ponto pode levar 40 ou 1h40. Túnel da Juscelino pode levar 5 minutos como 40. Eu comentei com você dessas pessoas do Ministério da Fazenda, que não tinham nada a ver com a aposta, mas que fazem o dia a dia do Ministério da Fazenda, as políticas do Ministério da Fazenda. Um grupo sensacional e, além do mais, muito legal de lidar. Tenho saudade deles. Tem um amigo que veio de São Paulo também, que ainda está lá, sempre ligo. Manda abraço para todo mundo aí e tal. Muita conversa de futebol, que é um negócio que eu adoro. Brasília fala muito de futebol. E agora a CBF ficou muito Brasília. Ficou muito Brasília. Enfim, eu gostava também dos restaurantes, eu gostava dos lugares que eu ia à noite, assim, de... Então eu vou pegar dicas com você sobre a semana que vem, porque eu tenho pouco experiência. Eu curti Brasília, eu gostei de morar em Brasília. Eu fiquei triste de ir embora. Eu não queria ter ido. Porque também você estava num novo ambiente, é legal, né? Você muda de São Paulo, Brasília... E não sei gosta do sol. Se vocês um dia tiveram a oportunidade de ver essa experiência, quando você trabalha com políticas públicas, aquela sensação de que uma coisa que você assinou vai mudar a vida de muita gente, é uma sensação interessante. Isso deve ser mesmo. Um dia foi o Thiago de novo, falou para mim assim, por que você não coloca que os call centers têm que ser no Brasil? Por quê, Thiago? Porque você vai gerar uns 10 mil empregos de call center. A gente não falou dos empregos de call center. É verdade, é verdade. Então, acho uma boa. Nessa parada aí, a gente gerou 15 mil empregos, uma assinatura. Então, você fazer Mudou o bem... a vida de muita gente. Né? Isso dá uma satisfação. Você chega em casa e fala, 15 mil. Se você multiplicar, cada um tem uma família de 3, 4,
Olha o impacto na vida dessas pessoas, é um emprego para as pessoas. Mas vou trazer um alento aqui. Ao longo dos 30 e tantos episódios, a gente sempre fala dos indiretos. Que Dos passam. indiretos, Dos indiretos. Porque isso aconteceu na época do bingo. A pessoa que produzia o talher, ou lavava o talher, entendeu? A mesa, a toalha da mesa. Tem um caso desse de estar conversando com o pessoal de federação de indústria e traz essa pauta para o cara. Falou, meu, você faz ideia do que é um resort? Um resort não é só aquilo ali que você está vendo. Não. Tudo ao entorno daquilo. Desde o tapete que vai ser usado, o carpete, né? Não foi, não? Federação da Indústria, não, foi a Federação da Indústria. O que eu falei com ele foi o seguinte, falei, cara, se a gente tiver aí dentro das perspectivas, aqueles números que tinham na 442, né? Falei, cara, 2 mil bingos. Falei, meu irmão, alguém vai ligar pra Tramontina e vai pedir 1 milhão de garfos, pô. Isso tudo. Entendeu? Isso tudo. Alguém vai ligar pra Samsung, vai ligar pra Samsung e vai dizer assim, pô, eu preciso de telas. 40 mil televisões, pô. Por isso que... Falei, como é que você pode achar que isso não te toca? Porque a gente precisa ter um líder da indústria falando essas coisas, caramba. Fala do cassino físico, eu sou super a favor, né? Porque você pode mudar regiões com o cassino físico em resorts, né? Pegar regiões assim que não tem oferta de emprego, que não tem estrutura, e você criar assim polos onde vai ter estrutura, vai ter emprego para um monte de gente e tal. Mas quando fazem essa discussão, querem fazer a comparação e fizeram online que não gera nada. Gera. Você entendeu? É que não é tão visto, né? Não é errado. O cassino físico físico vai gerar muito emprego. Acho que a gente falou... Mas usar o argumento que o online não vai gerar é mentira. Então, a gente está desmistificando dogmas e falas erradas. Se estamos aqui em 1h49 de dentro programa... desse episódio mesmo, e do jeito que você falou, eu gostei do jeito que você falou. Nós temos que lutar a batalha da comunicação. Claro. Todas elas. Em todos os campos. Do jeito certo. Jogar o jogo do jeito certo. Mas combater. Lutar a batalha. Mas eu citei o evento lá que eu falei, porque aquele evento, para mim, simbolizou a transição. Uma, porque eu estava lá, a organização já tinha pedido para eu ensaiar a abertura do painel, pedindo desculpas pela tua ausência, porque você estava em trânsito, em voo e não ia chegar em Brasília, mas você acabou chegando. E marcou também a transição, porque você... Aí você pediu desculpa pela minha presença. Não, de jeito nenhum. O que foi curioso é que você foi convidado como membro do governo, mas apareceu já como não, mas acabando de trazer a notícia e uma atuação. Então aquilo para mim, eu citei porque aquilo para mim simbolizou a transição. Dali para frente eu nunca mais ouvi você falando em nome do governo, porque você não estava mais. Você cumpre a quarentena e vai atuar no escritório de advocacia. Eu acho que eu não citei quando eu te apresentei, o CSMV, conheço até os sobrenomes por trás das letras. Um grande abraço pro Sica e pro Luizinho, grandes advogados do e palmeirenses Sica, igual você, né? Os dois são também. Ninguém é perfeito, né? E é o escritório do Palmeiras. Mas eu sou muito amigo dos dois. Mas de muitos outros clubes. Mas também? Da Libra, de quase 20 clubes. Eu sou muito fã do André Sica, eu acho ele talvez o mais talentoso advogado do direito esportivo. Você é a sua cadeira, mas eu vi ele atuando e eu vi ele atuando muito mais fora do Palmeiras. A Sport Radar, a empresa que eu tive um cargo por muitos anos, a gente sempre fala aqui, ela tinha muita atuação nas federações e eu via ele muito atuante nas federações, representando as federações. Sim. Entendeu? Então, gosto muito deles. Eu também acho que ele é o advogado esportivo mais brilhante que eu conheci. Um dos mais que eu conheço. E eu tenho muito orgulho de hoje ser sócio dele, né? Eu fiz a quarentena e aí eu tinha um escritório que eu tinha ajudado a fundar há 15 anos. E aí eu recebi esse convite e é o escritório hoje mais importante da área de direito esportivo. Existem outros muito importantes, fazem um trabalho muito bom, mas a SMV hoje tem 20 clubes das 3 séries principais do Brasil. Foi quem representou o setor no plenário, não foi? Na sessão plenária, sim, representando os clubes, foi... É o escritório que atua nas outras modalidades. Tem uma área só de esportes olímpicos, que é o advogado, é o escritório do COB, hoje, mas não a gente é um escritório que tem o esportivo, não é um escritório de esportivo, porque tem todas as áreas, tem o contencioso, tem um trabalhista muito bom, tem um bancário muito bom, tem um tributário, não só preventivo, como também um tributário relacionado às demandas mesmo, tem o societário. E por que eu escolhi ir para lá? Porque eu entendi que para atender esse segmento, depois que eu fizesse a quarentena, eu ia precisar de um atendimento full service, porque você tem o problema com o PROCON, você precisa usar o contencioso.
você vai ter que abrir a sede no Brasil. Então você vai ter que usar o trabalhista, porque sede significa funcionários, você pode ter questões trabalhistas. A questão do tributo que está mais em voga do que nunca, que eu falei, esse não tem como não ter. Esquece. E no momento das autorizações, a constituição das empresas. Então envolveu o societário e na sede envolveu o imobiliário, que é o Luiz Fernando, que estudou com a gente no mesmo colégio. E o início se dá com essa atuação muito presente no Palmeiras, que eles seguem há 16 anos, passaram presidentes e tal, que é uma prova de qualidade, mas que expandiu muito para outros clubes e expandiu para a Libra. Quer dizer, uma das ligas de clube aí, que tem clubes Flamengo, Corinthians... Corinthians não tá mais. Flamengo, Palmeiras, São Paulo. A Libra é cliente do escritório. Então é uma atuação muito voltada para o que eu amo, que é o esportivo, mas com as outras áreas junto. Então eu coordeno a área de betting e esportes, porque eu, cada vez mais, graças a estar lá, consegui me envolver em situações desse negócio que eu amo, que é a SAF. A SAF do América do Rio, a SAF do Cruzeiro, que o escritório tocou, a do Bahia. Então fazer aquilo que a gente criou, olhar como aquilo funciona na prática. Me deu uma visão muito maior, porque me fez olhar assim que, isso aqui que eu escrevi na lei, quando eu vou fazer na vida prática, não funciona. Isso acontece, viu? E tem que ter humildade de falar. E na 1479 deve ter um monte de coisa. A gente ficasse aqui, poderia usar outras 2 horas só para falar artigo por artigo o que a gente tentou fazer na lei, se funcionou, se não funcionou. Por isso que agora, a SAF é de 2021. Já tem um projeto que a gente participou no Senado para atualizar a lei da SAF, para melhorar aquilo que precisa melhorar. Eu amo esporte, então tem essa parte de olimpismo. Eu atuo para a Liga Nacional de Basquete, eu amo basquete, fica sabe. Eu gosto muito dessa entidade, Mansur. Era uma das quando eu venho na Sport Radar e negociava direitos e oferecia integridade, mas comprava direito de dados e transmissão, sempre foi uma das que eu tive o melhor diálogo. Eu tenho um baita orgulho. Eu gosto demais deles. Porque eu tô desde a fundação, sabe? Inclusive hoje eu não fui no lançamento do NBB, porque eu tô aqui gravando, espero que eles entendam. Também espero. Que eu tinha esse compromisso com vocês. Mas assim, sabe o que me fez mudar? Eu ver que a Liga Nacional de Basquete ia dar certo. E aí tá falando de união, de unidade. Que eu acho que o futebol ainda precisa evoluir para chegar nesse ponto. As primeiras vezes que eu fui a todas as reuniões, as primeiras que começou a ter dirigente que falava assim, isso aqui que a gente está propondo não vai ser bom para o meu clube num primeiro momento, mas é bom para a Liga, e para a Liga é bom para o produto, então eu vou votar sim. Bora. Quando você consegue fazer Olha isso... que maravilha. Mas no fim das contas, e o futebol a gente precisa sempre aprender fala isso. do ego. A gente sempre fala do ego. Porra. Quase tudo que a gente falou aqui teve o ego por trás. A minha panelinha de associação contra a sua, o meu tipo de... Tem sempre isso. Alguém aí nesse grupo tirou o ego da frente. E quando começou isso um falou, e aí começaram os outros a falar em outras reuniões, em outras situações, pegando, como ele fez isso na reunião passada, eu me sinto na obrigação de fazer agora. E aí, o que aconteceu, assim, o basquete viveu um momento muito ruim no Brasil. 2007, 2008, a CBB não conseguiu acabar o Campeonato Brasileiro. E a gente já está no 17º NBB, se eu não me engano, 16º ou 17º, cada vez com números melhores, e o basquete sobrevivendo, porque é uma modalidade que tem muita dificuldade no âmbito da seleção nacional, né? Agora está melhorando. Então, você manter uma modalidade que não vai para a Olimpíada... E o brasileiro gosta tem uma galera que gosta muito. E aí você vai olhar quem é sempre o principal comparativo é o vôlei. Você vê o vôlei ganhando ouro olímpico, prata olímpica. Você vê uma panela... Isso aí é relevante. Você vê uma peneira do Banespa, que existia antigamente, os meninos de 2,10 m, que poderiam estar jogando basquete, indo jogar vôlei. Aí você vai em um círculo vicioso. A prova de que o basquete tem aceitação em mercado nacional... é o fato de que a gente tem emissora que transmite a NBA, pô. Caramba, a gente tem emissora que Entendeu? transmite NBA. Alguém transmite curling? Não transmite eu vi curling. o pacote de transmissão. Mas a NBA tá lá, pô. O NBB faz um trabalho incrível, porque chegou o NBB era um produto da Globo, então ele começou muito voltado para a Globo. Chegou um determinado momento que acabou esse vínculo com a Globo, aí eu fui numa reunião e foi apresentado o plano de comunicação. Era assim, segunda-feira na Fox, terça-feira no Twitter, quarta-feira na ESPN, quinta-feira no YouTube... sexta e sábado sempre um jogo na TV aberta. Hoje eu fui olhar, tá quase igual. Tem N Sports, tem aquela outra TV de esporte novo no canal aberto, também vai transmitir o NBB. Tem transmissão nas mídias sociais. Se você quiser, você assiste NBB de segunda a sábado. Com uma outra coisa, esse evento, que é o que está acontecendo hoje, que você está falando, foi curioso porque eles acertaram a cadeira de cada uma das plataformas atrás do banner. E depois falaram assim, aqui que a gente vai, essa é a nossa grade.